Quando surge o canal Palmeiras, aliás, Jornal do Palmeiras, né? Quando surge o Alviverde, também surge, além do canal do Verdão, surge o Jornal do Palmeiras e surge também o Contra Tudo e Contra Todos. Aliás, os links dos canais estão sempre nas descrições aí dos vídeos, tá? Então vamos nas descrições, na guia sobre, vamos fuçando aí para encontrar aí o Contra Tudo, o nosso original, hein? Verdadeiro Contra Tudo e Contra Todos, surgido aí do nosso programa que a gente fazia sempre aí nas noites de sábado. E a gente criou o canal aí agora para colocar vídeos também. Então se inscreva em todos. Jornal do Palmeiras, esse Jornal do Palmeiras aqui, tá? Contra Tudo e Contra Todos. E, claro, o canal do Verdão. Bom, aqui então vamos trazer nesse canal aqui o vídeo que mostra aí a análise do Paulo César de Oliveira, depois do clássico São Paulo e Palmeiras. O jogo acabou 1-1, teve polêmica de pênaltis marcado para um lado e não marcado para o outro, e o Paulo César vai dizer se ele concorda com a definição final da arbitragem, que foi sim pênalti para o Palmeiras, correto, e não pênalti para o São Paulo, também decisão correta. Será que o Paulo César concorda com essa minha avaliação? É o que você vai ver agora. Pelo clássico choque rei, aí não tinha como ser diferente, né? Palmeiras 1, São Paulo 1, São Paulo 1, Palmeiras também 1 no estádio do Morumbi. O São Paulo que saiu na frente, gol marcado pelo Alisson na primeira etapa. O Palmeiras empatou no segundo tempo em penalidade máxima convertida por Rafael Veiga. Muita polêmica envolvendo a arbitragem desse jogo, mas antes da gente entrar no tema arbitragem, queria saber a análise de vocês. José Manuel de Barros, muito boa tarde. A sua análise desse jogo, desse empate, segundo choque rei da temporada e o segundo empate na Supercopa. Empate sem gols no tempo normal e agora pela primeira fase do Paulistão, 1-1 no estádio do Morumbi, a casa do São Paulo. José Manuel. Pedro, um abraço, boa tarde, meus amigos. Eu esperava mais, mas a gente já teve jogos com menos futebol nos confrontos recentes entre São Paulo e Palmeiras, notadamente na final da Supercopa. Então foi um jogo em que o São Paulo buscou a vitória à sua maneira, o Palmeiras também. Na medida em que ele começou a mexer no time, a fazer algumas alterações, o Palmeiras conseguiu melhorar o seu desempenho no jogo, ameaçando inclusive o resultado do São Paulo. Acho que 1-1 mantém o São Paulo vivo na classificação, mas com a vitória ele já estaria na próxima fase praticamente, né? E seria, me parece que o objetivo principal. Claro que num primeiro momento, se você for pensar no clássico, você vai pensar nos momentos polêmicos, nas questões de arbitragem, mas dá para você pensar assim, momentos bons, por exemplo, a entrada do Rames Rodrigues no São Paulo, a batida da bola, as viradas de jogo, os lançamentos mais longos, são diferenciados mesmo. Parece que o São Paulo ganha um jogador para essa temporada, ele volta um pouco diferente e acho que é um bom reforço. No final das contas, acho que o 1-1 fica de bom tamanho para São Paulo e Palmeiras pelo que fizeram ou pelo que tentaram fazer no jogo de ontem. É o pênalti cometido pelo goleiro Rafael no zagueiro Murilo, ambos convocados para a seleção brasileira do Dorival. E eles se envolveram nesse lance. Aí sim, a árbitra de vídeo se manifesta e chama o árbitro, Dedê. Então, aí fica nessa discussão, né? Por que no lance do Rios, né, o VAR não interferiu, não chamou o Matheus para trocar uma ideia e falar, olha lá o lance do Rios, porque eu acho que é para a vermelha. E aí o lance do Rafael, eu estava falando também com o Chico, é um lance que acontece muito dentro da área em todos os jogos, muito. E nem todos os árbitros dão um pênalti. Eu daria pênalti. Porque para mim a imagem é clara que ele não toca na bola. Ele sai errado, ele perde o tempo da saída e ele dá um soco para tentar tirar a bola e o Murilo consegue cabecear primeiro. E aí ele dá um soco na cabeça do Murilo. Para mim a imagem é clara e eu teria dado o pênalti. Mas nem todos os árbitros usam esse tipo de critério. Dão esse tipo de pênalti. Que essa é a minha dúvida. Sim, eu já ouvi várias análises. Se fosse na Inglaterra, ninguém marcaria. Agora tem um detalhe. Quando ele sai para tirar a bola, o Rafael, infelizmente ele não acerta a bola, ele acerta o adversário. E isso fica muito nítido na revisão. Isso. Quando você tem a imagem já em câmera lenta e também mais aproximada, Chico, aí é que você vê. Eu confesso que na hora especificamente, ali na área, eu não percebi. Na revisão já fica mais fácil de você analisar que o Rafael vai na cabeça do Murilo. E aí, por isso eu até entendo o Matheus não ter marcado no campo, porque na velocidade, quando os dois estão disputando a bola, é muito difícil você ver, inclusive no monitor, às vezes a gente fica olhando no replay, mas quem é que acerta a bola antes? Aí você vê que é o Murilo e que o Rafael erra o tempo da bola e acerta a cabeça do Murilo. É pênalti, isso é pênalti, é pênalti, isso é pênalti, é pênalti, isso é pênalti,
é pênalti. Isso é pênalti porque o Rafael ele não consegue alcançar a bola, é pênalti. Isso é pênalti, acerta o Murilo e aí a Daiane corretamente chamou o Matheus para revisão e ele marcou a penalidade. Esse lance aí não vejo discussão. É pênalti. Isso é pênalti. Na minha opinião, esse é um lance até mais fácil depois que Total. você vê no monitor, que Isso. você tem a mesma chance que o árbitro de campo teve de analisar outra vez o lance, aí você vê que a marcação de pênalti não é absurda. Para muitos ela seria rigorosa, né, Chico? Os que não, mas ele foi na bola, só que não conseguiu alcançar. Mas, gente, ele acaba acertando o adversário, não tem jeito. Muita gente fala isso, né? Quantos lances acontecem, o Casares até falou, o Júlio Casares, quantos lances acontecem na área? Dessa maneira, se acontecer, tem que ser marcado. Porque uma coisa é o Rafael acertar a bola ou dividir a bola com o Murilo e, na consequência do movimento, acertar o jogador adversário. A outra é ele não conseguir chegar na bola e atingir só o adversário. Vamos fazer o seguinte exercício. É um zagueiro que ele vai dar um carrinho na bola, ele não alcança a bola e alcança apenas o adversário. É pênalti. Simples assim. Esse lance é pênalti. Agora, falando em pênalti ou não pênalti, tem um lance, esse sim chama muita atenção. Esse é duro. Porque ele envolve o Piquerez e o Luciano. E aí a pergunta é essa, o Piquerez cometeu esse pênalti no Luciano? Dedê. Para mim, cometeu ele atropela o Luciano. Para mim, ele atropela o Luciano, não tem discussão. Para mim, é pênalti. Eu ouvi outras discussões que o Luciano deixa a perna, o Luciano se joga, sentiu o contato, caiu. Para mim, o Piquerez ele foi irresponsável dentro da área, que nessa jogada, que ele tenta cortar com a perna esquerda e na sequência da corrida dele, com a perna direita, ele faz o pênalti no Luciano. Para mim, não tem discussão, não tem polêmica nesse lance, não. Eu vou naquela minha linha do empate, do em cima do muro, e eu vou explicar por quê. Eu não acho absurdo não ter marcado o pênalti, mas é um lance que você vê que o Piquerez, primeiro que ele usa a perna direita, que nem é a melhor perna dele, não é? E aí a gente vê que ele deixa a perna assim no Luciano, só que eu também acho que o Luciano meio que, não sei, faz um teatro, exagera, ou ali também sente o contato. Eu tenho bastante dúvidas, eu não vou condenar o árbitro por esse lance. Nossa, que absurdo! Não acho um absurdo, mas marcar esse pênalti também não teria gerado tanta polêmica, talvez, quanto gerou a não marcação. Porque ele foi, Chico, no VAR, ele está muito próximo do lance. Não sei se a nossa imagem vai demonstrar isso aqui, mas ele está bem posicionado para poder avaliar o lance. Acho que não vai pegar a gente está com a câmera Mas fechada. ele tá bem posicionado. Ali tá bem posicionado. ele está dentro da área. Perfeito. Tem ninguém na frente dele atrapalhando a visão ele tem dele. uma visão muito privilegiada. Ele não precisa só do monitor, porque ele está de frente para o lance. E quando ele vai no monitor, ele vê uma, vê duas, na terceira dá para ver que ele diz, não, vou manter a decisão de campo. E esse é o ponto para mim. Ele interpretou o lance no campo. E não é um lance em que você consiga tirar uma dúvida muito clara através do monitor, diferentemente do que você viu no campo. Eu discordo do Denilson de que esse lance não tem discussão. Eu acho que ele é o mais polêmico de todos. Porque eu conversei até com algumas pessoas, né, da arbitragem agora pela manhã, e o que me falaram algumas pessoas, né, de que não é um lance para VAR. De que se você marca no campo, talvez a gente não discutiria. Se ele não marcasse no campo, como ele não marcou, talvez a gente não discutisse. Sim. A grande questão é que ele vai no VAR. E quando você vai no VAR, aí você vê, Denilson, o movimento do Piquerez em deslocar o Luciano. Eu também estou no muro, Renata, porque se eu vou no VAR, eu não marcaria no campo. Mas se eu vou no monitor, na televisão, e eu vejo o movimento do Piquerez, eu marcaria. Posso fazer só um contraponto, acho que é importante, por exemplo, comparando os lances entre Rafael e Murilo e esse do Piquerez com o Luciano. Quando ele foi no monitor, ficou claro que o Rafael tinha atingido o Murilo. Quando ele chega no monitor para ver esse lance, na minha opinião, ele continua com a mesma imagem, com aquilo que ele presenciou no campo, e ele não muda de ideia, porque a imagem não fornece nada diferente daquilo que ele tinha visto. Isso. A minha questão é essa, Dena, já vou te passar. Eu acho que o VAR não precisava chamar, porque ele interpretou no campo e de um posicionamento muito claro. Ô Chico, tem a ver o Luciano não ter desistido da jogada? Eu acho que sim, porque o Luciano é considerado... Ele não desiste da jogada. Sim, com certeza. Tem a ver isso na tomada de decisão do árbitro? O Luciano tem. Porque o Luciano é considerado pela arbitragem como um dos jogadores mais chatos em relação a cartão, em relação à disputa, em relação à falta. E aí o árbitro provavelmente interpretou, cara, o Luciano não reclamou. O Luciano tentou jogar, não só tentou, ele continuou a jogada. E aí isso também pesa na decisão do árbitro. Infelizmente isso acontece. Agora, Chico, a gente vê que a torcida do São Paulo, a diretoria, o lado São Paulino está revoltado com esse lance. Tá, mas assim,
que a gente aqui está debatendo, que é polêmico. Eu no VAR também marcaria. Acho que o VAR não precisava ter interferido, mas tem um lance pró-Palmeiras que foi corretamente. Eu acho que o grande prejuízo para o São Paulo nesse jogo foi a não expulsão do Richard Rios. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver a declaração do presidente do São Paulo falando que tá na hora de parar com essa história do Abel apitar jogos, não é? Eu gostei também do jogo do Rames Rodrigues, achei que entrou bem no jogo, o colombiano. Bruno Prado, muito boa tarde para você, a sua análise desse empate no Morumbi. Um para o São Paulo, um para o Palmeiras. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Foi um jogo melhor que o da Supercopa mesmo, o da Supercopa não aconteceu nada, né? Foi um 0-0 com poucas chances. Até achei que na Supercopa o Palmeiras foi um pouco melhor que o São Paulo e ontem também. Acho que nos dois jogos o Palmeiras foi um pouco melhor, mas nada que seja para dizer, não, merecia ganhar. Não, até se tivesse um vencedor, acho que nos dois jogos provavelmente seria o Palmeiras por rendimento, mas jogos equilibrados, os empates ficaram ok dentro do que foram os dois jogos, tanto lá em Belo Horizonte quanto ontem no Morumbi. O primeiro tempo do Palmeiras, o início foi bom, mas depois o time teve um problema que eu acho que tem a ver muito com a formação. O Abel ele tem rodado bastante, acho que é o correto, acho que é um momento do ano para ele testar alternativas, e ele usou pela segunda vez essa formação do jogo de ontem, em que, por exemplo, o Endrick tem que voltar muito pelo lado direito, sem a bola. E o Endrick, ele não é exatamente um ponta, ele também não é um centroavante, ele é um segundo atacante. Com a bola ele até tinha liberdade para movimentar, mas sem a bola ele tinha que fazer esse trabalho mais defensivo pela direita, o que, claro, ele pode fazer, não é nenhum problema, mas eu acho que o time rende melhor de uma outra maneira, tanto que o Abel mexeu no intervalo e o time melhorou, né? Quando ele mexe no intervalo, aí o Mike passa a tomar conta daquele corredor, o Endrick vem jogar um pouco mais por dentro, né? Sem ter a obrigação de fechar o lado sem a bola, então eu acho que o time melhorou, acho que o Palmeiras realmente, desde a reta final do Brasileiro do ano passado, é um time que rende melhor quando tem três zagueiros, seja o terceiro zagueiro um lateral ou um zagueiro mesmo, né, de origem. Então, acho que realmente essa é a melhor formação para o Palmeiras. Aí as escolhas de quem serão os atletas é outra coisa, mas desde a reta final do ano passado, acho que o Palmeiras rende melhor com uma linha de três zagueiros, com dois alas, pela característica dos jogadores. Aí o Endrick pode jogar um pouco mais por dentro, o Veiga, o Zé Rafael, todo mundo se aproximando de um centroavante. Hoje o Palmeiras tem uma referência que é o Lopes, em outros momentos não tinha exatamente um centroavante, tinha atacantes de movimentação. E no São Paulo, eu acho que o time mostrou mais uma vez uma qualidade nesse trabalho com o Carpini, que é a marcação na saída de bola. Acho que os melhores momentos do São Paulo são quando o time tem fôlego para marcar lá na frente, faz o gol roubando uma bola na saída do Palmeiras, mas quando o time não consegue mais marcar pressão, sofre para criar. É uma coisa que o Carpini ainda não achou, e aí fica dependendo do individual, do Lucas, do Rames quando está em campo, ontem não tinha o Caleri, que faz falta. Então o São Paulo acho que tem que melhorar um pouquinho mais quando tem a posse de bola. Mas foi um jogo, acho que 1-1 tá ok, acho que não tem nada de errado não pelo que foi o jogo. Tá, então a análise do Paulo César de Oliveira, o PC, analisando e dando aí, realmente a letra para você. Não foi pênalti para o São Paulo, foi um lance normal de jogo, contato absolutamente normal. E na questão do Murilo, ele cabeceia a bola, leva ali as duas mãos fechadas do goleiro na cabeça, você vê até um movimento da cabeça pelo impacto, depois que ele cabeceia a bola, ou seja, pênalti claríssimo, um escândalo, tinha que ser marcado em campo, inclusive, um erro grave do árbitro não marcar isso em campo, e aí o VAR corretamente chamou. No segundo lance o VAR chama o juiz, acho que não precisava, porque a interpretação de campo já vale, na Europa esse lance nem seria chamado, tá? E aí ele vai lá e volta com a decisão de campo, porque nada foi apresentado diferente daquilo que ele já viu. Ele viu esse contato, mas esse contato para ele não foi suficiente para se marcar um pênalti, porque não é um contato faltoso, então não pode marcar falta, não é um contato faltoso. O jogador procura o contato com o Piquerez estendendo a sua perna, e há um contato normal ali, e ele ainda continuou com a posse da bola depois, para você ver, se fosse pênalti, o Piquerez teria pelo menos disputado essa bola depois aí, depois dessa queda do jogador. Não, ele cai, levanta e continua com a bola, ou seja, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, quer VAR, você marca um negócio desse? Para com isso. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Já comentou aí se você concorda com o PC de Oliveira? Se você é São Paulino, deve estar puto, não deve estar concordando, mas qualquer pessoa aí lúcida, que torce para qualquer time que não seja São Paulo, talvez até o São Paulino lúcido está dizendo, realmente, não foi pênalti mesmo, o lance aí do Piquerez aí, não foi pênalti mesmo. Mas o do Murilo, claramente, o Rafael soca a cabeça do Murilo depois que o Murilo cabeceia a bola. Isso aí é óbvio, tá? Pode até haver um leve resvalo da mão dele na bola, mas depois que ela atinge o Murilo.
Primeiro o Murilo toca. Se você olhar, é claro, tanto que o árbitro viu ali cuidadosamente e viu que o Murilo toca primeiro na bola. Se ele toca primeiro na bola e leva a palavra depois, não tem o que fazer. É pênalti, cartão amarelo. Pronto, final. Imprudência na área, o amarelo tem que subir. Ponto final. Acabou a discussão aqui. Olha os vídeos aí do lado. Deve estar aparecendo aqui para você clicar. Quando eles aparecem aqui, estão te convidando a clicar. Então já pode clicar agora. Avante. Palestra.